Imagine por um instante que você não está mais envolto pelo conforto tênue do ar terrestre, nem pela familiar pressão que molda cada um dos seus alvéolos. Imagine que o som, essa vibração gentil que nos conecta, simplesmente deixou de existir, sugado por um vácuo tão absoluto que o silêncio se torna um peso opressor, uma barreira intransponível que se assenta diretamente sobre a sua alma. Você está em pé, ou a sensação é de estar em pé, sobre uma planície que se estende para além do horizonte visível, um manto de gelo primordial, denso e escuro, tão antigo que sua idade desafia a própria concepção de tempo. As formações rochosas que pontuam esta paisagem desolada não são feitas de basalto vulcânico ou granito ígneo, mas de compostos gélidos, congelados a temperaturas que fariam o nitrogênio líquido parecer um banho morno, moldadas por ventos estelares que carregam a poeira de nebulosas distantes, fragmentos de mundos mortos que dançam em uma coreografia cósmica. O céu, meu amigo, é uma tapeçaria que jamais seus olhos terrestres poderiam conceber. Não há azul, nem os rubros crepusculares que pintam o fim de um dia. Em vez disso, uma penumbra perpétua, iluminada apenas pelo brilho fantasmagórico de um gigante gasoso que domina metade do firmamento, um orbe colossal de faixas e ciclones coloridos, um olho vigilante e indiferente que irradia uma luz fria, quase magenta sobre a paisagem. Estrelas, incontáveis bilhões delas, pontilham o éter negro com uma clareza que nos faria chorar na Terra, mas aqui elas são apenas pontos de luz, tão distantes, tão sem calor, que a própria noção de calor parece uma relíquia de um sonho esquecido. Sente a insidiosa perfuração do frio, uma gélida carícia que não apenas arrefece a pele, mas parece penetrar os ossos, atravessar a medula e buscar o próprio centro vibrante do seu ser. É um frio que não tem misericórdia, que não conhece calor. Uma ausência total de energia térmica que desorganiza a estrutura molecular de tudo o que toca. Você respira ou tenta respirar, mas não há ar. Não há oxigênio para preencher os pulmões, nem a pressão atmosférica para manter seus fluidos corporais em estado líquido. No instante em que você foi transportado para este cenário inconcebível, o sangue em suas veias teria começado a ferver, espumando e expandindo-se sob a ausência de pressão, enquanto a água em suas células congelaria instantaneamente, formando cristais afiados que perfurariam as membranas, transformando cada célula em uma estrutura cristalina inerte. Seus olhos expostos ao vácuo inchariam e se rasgariam, e a luz do gigante gasoso, por mais bela que possa parecer, carrega consigo uma dose letal de radiação cósmica. Um bombardeio de partículas de alta energia que desintegraria o DNA em cada um dos seus núcleos celulares, tornando impossível qualquer tipo de reparo. Este é o reino do impossível para a vida como a conhecemos, uma orquestra sinfônica de condições hostis, cada nota tocando a melodia da aniquilação instantânea. Parece um pesadelo congelado, não é? Um quadro abstrato pintado pela indiferença cósmica, uma alucinação febril onde as leis da física se torcem para exibir a sua mais brutal face. Mas é um lugar, meu caro ouvinte, que existe. Não é uma fantasia. Poderíamos estar em Triton, a lua gelada de Netuno, onde o metano e o nitrogênio congelam em rios e planícies, sob um céu rarefeito e um frio tão intenso que a própria matéria se comporta de maneiras estranhas e maravilhosas. Ou talvez estejamos em um dos mundos errantes, um planeta órfão e sem sol, ejetado violentamente de seu berço estelar, vagando pelas profundezas abissais do espaço intergaláctico, uma rocha solitária à deriva na escuridão eterna, banhada apenas pela luz fantasma de galáxias distantes. A temperatura média aqui poderia ser de meros 10 ou 20 kelvins acima do zero absoluto, um limiar onde o movimento molecular mal existe, onde a própria vibração da matéria é quase silenciada. Sente a vertigem da sua própria insignificância diante desta grandiosidade desolada? Como o corpo humano, essa delicada máquina biológica, essa maravilha de sistemas interdependentes é esmagada, desfeita, evaporada em um piscar de olhos por um ambiente que não foi feito para ele. Um corpo que, em sua essência, é um rearranjo temporário de átomos e moléculas, emprestados de estrelas moribundas e de poeira cósmica, reunidos em uma dança complexa que chamamos de vida. Aqui, essa dança é interrompida de forma abrupta, sem cerimônia, reduzida novamente aos seus componentes mais básicos.
dispersos no vácuo gelado. E no entanto, há uma beleza sombria nesta aniquilação, uma pureza na forma como a realidade se impõe, despojando toda a pretensão, toda a vaidade de nossa existência. É um lembrete visceral da fragilidade da nossa casca, do invólucro que nos permite experimentar o mundo e que um dia, inevitavelmente, terá que ceder. Este cenário, por mais implacável que seja, nos força a uma introspecção radical. Onde estamos nós neste instante? Não o corpo, que seria estilhaçado, mas a consciência, a percepção, a chama tênue que se acende em algum lugar na intrincada rede de seus bilhões de neurônios. Se a vida terrestre, tal como a conhecemos, é uma bolha precária de calor e pressão dentro de um cosmos vasto e frio, o que dizer de sua extinção? Seria ela apenas o estourar dessa bolha, o fim de uma peculiar configuração de matéria? Ou haveria algo mais, algo que transcende essa membrana tênue que separa o nosso mundo habitável do abismo cósmico? Este pensamento, esta pergunta sussurrada na vastidão de um silêncio total, talvez mereça um pequeno instante de sua atenção. Talvez um clique no curtir possa nos ajudar a compartilhar essas reflexões com mais mentes exploradoras. Agradeço por estar aqui, por mergulhar nesta jornada comigo, pois é nesta desolação, onde a vida é uma impossibilidade matemática, que a mente humana, essa singularidade biológica, se recusa a aceitar o fim como um ponto final inegociável. A morte, para a ciência mais elementar, é o cessar das funções biológicas, o declínio da entropia local que mantém um organismo coeso contra a força implacável do universo que tende ao caos. Nossos corpos são máquinas termodinâmicas, lutando contra o gradiente, mantendo uma ordem temporária em um cosmos que se expande para o desarranjo final. Quando a máquina para, o equilíbrio se reinstala e as moléculas retornam ao estado de menor energia, dispersando-se. Mas o que é essa ordem que se desfaz? E o que, ou quem, testemunha esse desarranjo? No ambiente que imaginamos, a destruição do corpo é tão imediata e total que sequer haveria tempo para o processo gradual de decomposição. Não há bactérias, nem o oxigênio para oxidar. A matéria orgânica seria congelada, pulverizada ou sublimada, transformada em gases que se dispersariam para sempre no vácuo. É uma morte limpa, assustadoramente eficiente, que não deixa rastros além de uma efêmera névoa de partículas. E é precisamente essa brutalidade que nos convida a ir além. Se a sua existência é apenas a soma das suas partes físicas, então neste lugar você seria instantaneamente nada. Uma memória dissolvida na indiferença do universo, mas a nossa intuição, essa voz silenciosa que ecoa das profundezas de nossa própria consciência, frequentemente sussurra uma história diferente, não é? Uma narrativa onde a essência do eu talvez possa transcender a finitude do invólucro material. A paisagem que o cerca, meu amigo, é um monumento àquilo que não podemos ser. É um espelho gélido da nossa fragilidade, mas também um convite à imaginação, pois se a vida é tão específica e delicada em suas condições de surgimento, o que dizer da consciência? Essa propriedade emergente que nos permite contemplar o vazio, questionar o tempo e até mesmo sentir um arrepio de admiração diante do implacável. Este é o palco onde começamos a desconstruir a linha reta que traçamos para a existência, onde o início e o fim são apenas marcos em uma estrada única. E se houvesse outras estradas? E se o universo, em sua magnificência caótica, não se contentasse com uma única narrativa? Respire fundo, ou finja que respira, e sinta o silêncio novamente. Ele é diferente do silêncio que você conhece. Não a ausência de som, mas a ausência de possibilidade de som, a total ausência de meio para que as ondas se propaguem. É um silêncio que grita a verdade sobre a nossa singularidade, sobre o quão raras são as condições que permitem a voz humana se manifestar. E ao mesmo tempo, é neste silêncio que podemos começar a ouvir os sussurros de outras realidades, de outras formas de existência que escapam à nossa percepção mais rudimentar. A ciência, em seus mais recentes desdobramentos, começa a nos oferecer vislumbres de um universo que é muito mais estranho, muito mais intrincado do que os nossos sentidos podem apreender. Sua mente agora está aqui, neste ponto remoto do cosmos, observando o gelo primordial e a luz magenta.
E é essa capacidade de transcender as barreiras físicas, de projetar a consciência para além do que é imediato e tangível, que nos dá a primeira pista de que talvez a nossa essência não esteja confinada à linearidade do tempo ou à unicidade do espaço que experimentamos. A morte, na sua forma mais crua, é a falha do corpo, o retorno da matéria à indiferença, mas a consciência, a sua consciência, que ainda está aqui, flutuando sobre este abismo congelado, ela é meramente um produto da complexidade neurológica, ou é algo mais fundamental, um eco do próprio universo, uma manifestação de uma realidade que se estende para além do que podemos tocar, ver ou mesmo imaginar? Esta pergunta, meu caro amigo, é o ponto de partida para a nossa jornada. Respire fundo, meu amigo. Sinta o ar preencher seus pulmões, o suave balanço do diafragma, o ritmo que pulsa essa máquina delicada que é o seu corpo. Se a imersão na planície gélida de um mundo distante foi um choque para a sua percepção, prepare-se para olhar mais de perto para a tapeçaria biológica que o mantém unido, uma tapeçaria tão intrincada quanto frágil. Um milagre de engenharia que opera em uma margem de erro absurdamente pequena, pois mesmo aqui, no ambiente aparentemente seguro da Terra, a realidade biológica da morte não é menos brutal, apenas mais íntima. Sua carne, essa massa pulsante de células, fluidos e membranas, é um castelo de areia construído contra a maré implacável da entropia. Cada batimento cardíaco, cada sinapse que dispara em seu cérebro é um pequeno ato de rebelião contra a desordem, um esforço constante para manter a ordem em um universo que tende ao caos. E o espaço, esse abismo negro que mal arranhamos, é o maior lembrete da nossa radical fragilidade. O vácuo que descrevi, onde seus fluidos ferveriam, é apenas o primeiro dos horrores. Suponha que, por um milagre tecnológico, você estivesse protegido da ebulição e do congelamento instantâneo, a ausência de gravidade, essa força invisível que molda cada fibra do seu ser, começaria sua silenciosa desconstrução. Seus ossos, essas estruturas que suportam seu peso, que abrigam a medula onde o sangue se forma, não são estáticos. Eles são campos de batalha dinâmicos, onde os osteoblastos, os construtores, depositam novo tecido ósseo e os osteoclastos, os destruidores, o removem em um ciclo incessante de renovação que se adapta à tensão e ao estresse que a gravidade impõe. No espaço, sem essa tensão, sem o peso da existência, os osteoclastos começam a superar os osteoblastos. Seus ossos se tornam porosos, frágeis, literalmente se desintegrando de dentro para fora, liberando cálcio na corrente sanguínea que pode causar pedras nos rins e outros males. Em apenas alguns meses, você perderia uma densidade óssea equivalente a décadas de envelhecimento na Terra. Seus quadris, sua coluna vertebral, as estruturas que permitem que você se erga e ande, se tornariam uma memória distante. E a água, meu amigo, essa molécula essencial que compõe cerca de 60% do seu corpo, se rebelaria. Sem a gravidade para puxar os fluidos para baixo, em direção aos seus pés, eles migrariam para a parte superior do seu corpo, seu rosto incharia, suas pernas e pés se tornariam finos e flácidos, um fenômeno conhecido como fluid shift. Seus seios paranasais se congestionariam, e seus olhos poderiam lacrimejar excessivamente, enquanto a pressão sobre o nervo óptico poderia levar a problemas de visão permanentes. Seu coração, acostumado a bombear sangue contra a gravidade, não precisaria mais se esforçar tanto, ele se tornaria menor, mais fraco, e a quantidade de sangue em seu corpo diminuiria, levando a uma sensação constante de fadiga e letargia. Sua biologia, finamente ajustada para um nicho específico, se desorganizaria, célula por célula, sistema por sistema, mas há um inimigo ainda mais insidioso, um predador invisível que permeia o cosmos, a radiação cósmica. Lá fora, além do escudo magnético tênue da Terra, não há barreira. Partículas de alta energia, elétrons, prótons e núcleos atômicos pesados, expelidos por supernovas distantes e eventos galácticos cataclísmicos, rasgam o espaço em velocidades quase luminosas. Essas partículas são balas microscópicas, capazes de atravessar o metal e a carne com igual facilidade. Elas bombardeiam seu corpo, atingindo o núcleo de cada uma de suas células, o santuário onde reside a sua informação genética, o seu DNA. Imagine seu DNA.
Essa dupla hélice elegante, como uma biblioteca sagrada que contém todas as instruções para construir e manter você. A radiação cósmica não apenas amassa os livros, ela os rasga ao meio, embaralha as páginas, insere erros, deleta capítulos inteiros. Seu corpo tem mecanismos de reparo incríveis, proteínas que agem como pequenos editores, tentando consertar os danos. Mas no espaço, o bombardeio é tão constante e intenso que esses mecanismos são sobrecarregados. O DNA danificado pode levar a mutações, câncer e falhas sistêmicas que culminam na morte. Você, meu amigo, é essencialmente carne macia em um reator nuclear cósmico, um alvo passivo para a fúria invisível do universo. Sinta essa vulnerabilidade, permita que ela o invada, não com medo paralisante, mas com uma estranha reverência. Seu corpo, esse organismo complexo e aparentemente robusto, é uma maravilha da biologia, mas é também uma vítima passiva das leis intransigentes da física. A vida, tal como a conhecemos, é uma peculiaridade termodinâmica, uma ilha de complexidade em um oceano de simplicidade, um rearranjo temporário de átomos que se esforçam contra a tendência natural do universo de se tornar homogêneo e desordenado. A cada segundo, trilhões de reações químicas ocorrem dentro de você, mantendo essa precária ordem, e quando a ordem cede, a matéria que o compõe retorna à sua forma mais básica, indiferente, esperando ser reincorporada em novas estrelas, novas nebulosas, novas vidas. Quem sabe? Este contraste entre o micro e o macro é assombroso, não é? No nível macro, você é um ponto minúsculo no cosmos, insignificante, mas no nível micro, você é um universo de complexidade, uma galáxia de células, cada uma delas uma pequena cidade molecular, trabalhando em sincronia para sustentar a sua existência. E no entanto, essa grandiosidade micro é tão suscetível, tão delicadamente equilibrada, uma pequena mudança na pressão, um bombardeio de partículas minúsculas, e todo o edifício se desmorona. É nesses momentos de profunda contemplação sobre a fragilidade da nossa própria carne que as grandes perguntas começam a emergir com uma clareza cristalina. Se o eu é meramente o produto final dessa orquestra biológica, se a consciência é apenas uma propriedade emergente da complexidade neural, então, quando essa orquestra para, o eu simplesmente se dissolve como uma melodia que se silencia quando os instrumentos param de tocar. É uma perspectiva gelada que ressoa com a frieza do vácuo que nos rodeia, mas o que nos faz resistir a essa conclusão tão absoluta é talvez a mesma força que nos impulsiona a explorar o desconhecido, a mesma curiosidade que nos levou a imaginar você naquela planície gelada, a mesma sede por significado que nos faz procurar padrões nas estrelas. Existe algo em nós que se recusa a aceitar que a história termine com o silêncio final. E talvez, meu amigo, essa intuição não seja apenas um vestígio de alguma crença ancestral, mas um eco de uma verdade mais profunda, uma pista para uma realidade que ainda não somos capazes de decifrar com nossos instrumentos ou com a nossa biologia. Vamos respirar fundo juntos novamente, sinta o ar preencher seus pulmões, e então expire lentamente, liberando qualquer tensão. O que eu peço de você não é que aceite dogmas, mas que permita que sua mente se abra para a vastidão do possível, mesmo que isso signifique confrontar a fragilidade inerente à sua própria existência. A beleza não reside apenas na perfeição e na força, mas também na vulnerabilidade, na efemeridade. E é dessa efemeridade que a questão da morte se torna tão pungente, tão urgente. O corpo, essa maravilha de sistemas interdependentes, é uma proeza da evolução, moldado por bilhões de anos de seleção natural, otimizado para sobreviver em um planeta específico, com uma atmosfera específica, sob uma estrela específica, mas fora desses parâmetros ele falha, ele se desintegra, e quando ele o faz, essa rede intrincada de informações, essa biblioteca de memórias e experiências que você chama de eu, para onde ela vai? Ela simplesmente se desfaz com a última sinapse, ou há um substrato mais fundamental para a consciência, algo que não está atado à estrutura efêmera da sua biologia? Esta é a linha tênue onde a biologia se encontra com a filosofia, onde a ciência da matéria se esbarra nos mistérios da mente. E é aqui que a nossa jornada se aprofunda. Se gostou desta reflexão até agora e se sente a mente mais aberta para as próximas ideias, um pequeno gesto de apoio como um curtir pode fazer uma grande diferença.
crença. Isso nos ajuda a continuar tecendo essas tapeçarias de pensamento. Muito obrigado pela sua atenção e sua mente investigativa. Não estamos falando de alguma alma etérea ou de um espírito mágico. Estamos falando de informação, de padrões, de energia. Seu corpo é um repositório vasto de informações, desde o código genético em cada célula, até as conexões sinápticas que codificam suas memórias, suas emoções, sua identidade. Quando o corpo morre, essa informação se desorganiza, mas a informação, em sua essência, não pode ser completamente destruída, apenas transformada. Ela se dispersa, se rearranja, se integra a novos sistemas. O que morre, então, é a configuração específica que permite a manifestação do seu eu. Pense na complexidade das suas células, cada uma delas uma mini fábrica com bilhões de máquinas moleculares trabalhando em perfeita sintonia. O DNA é o projeto, as proteínas são os trabalhadores, a membrana celular é a parede da fábrica. Tudo isso é mantido por um fluxo constante de energia e informação. Quando esse fluxo é interrompido, a fábrica para, as máquinas enferrujam, as paredes caem e o projeto se torna ilegível, mas os átomos que compunham essa fábrica, eles continuam a existir, eles se juntam a outras fábricas, se tornam parte de novas estruturas, novos seres, a matéria se recicla, a energia se transforma, mas e a informação que residia naquela configuração única? Será que a informação que constitui o seu eu pode de alguma forma ser preservada ou mesmo transferida para outra linha do tempo, para outra realidade? Esta não é uma pergunta trivial, nem um devaneio místico. É uma pergunta que emerge das profundezas da física quântica, onde a realidade é muito mais fluida e maleável do que nossos sentidos nos permitem perceber, onde o observador, de alguma forma, influencia o observado e onde a própria noção de evento é uma colagem de probabilidades. Imagine um universo onde todas as escolhas possíveis, todos os resultados, todas as possibilidades realmente acontecem em diferentes linhas do tempo. Se cada decisão que você toma cria uma ramificação na realidade, criando um universo onde você fez uma coisa e outro onde fez outra, o que isso significa para a sua identidade? E o que isso significa para a morte? A biologia nos mostra um fim inevitável para o nosso invólucro físico. A física, em seus reinos mais esotéricos, talvez comece a sussurrar sobre outras possibilidades para a informação que somos. Essa é a fronteira, meu amigo. Onde o terror da dissolução biológica encontra a esperança de uma transcendência informacional. Abrace a estranheza, a incerteza, sinta a complexidade e a fragilidade de ser humano, mas também a sua incrível capacidade de questionar, de imaginar, de buscar significado em meio ao caos. Isso por si só já é um tipo de imortalidade. Respire novamente, meu amigo. Permita que o oxigênio dance através de seus alvéolos, esse intrincado labirinto de membranas finíssimas, onde a vida se encontra com o ar, trocando o dióxido de carbono exalado por uma nova dose de energia vital. Sinta essa delicadeza, essa complexidade que se mantém em um equilíbrio tão precário. Se na imensidão gélida daquele mundo distante, a sua existência era esmagada pela ausência, aqui, sob a mera falta de uma força invisível, o seu próprio corpo começaria uma lenta, mas implacável traição interna. Pense novamente nos seus ossos. Essa estrutura mineral que lhe confere forma, que permite o movimento, que o sustenta contra o puxar constante da gravidade. No espaço, a ausência de peso não é uma libertação, é uma condenação. Seus osteoblastos, esses pequenos arquitetos celulares que constroem a matriz óssea, perdem o sentido, a ordem vital que os impulsiona a depositar novo cálcio, novas proteínas. Paralelamente, os osteoclastos, os escavadores, continuam sua tarefa de reabsorção, desmantelando o tecido ósseo antigo. O resultado é um desequilíbrio silencioso, uma guerra microscópica onde os destruidores vencem implacavelmente. Seus ossos se tornam uma esponja, suas vértebras se comprimem, suas articulações, antes robustas, sussurram a promessa de dor e fragilidade. É uma desintegração lenta, uma calcificação reversa, onde a própria essência da sua sustentação se desfaz, não por um impacto violento, mas pela mera ausência de uma força fundamental. Seu corpo, essa paisagem interna, também se transformaria. Aquele rosto inchado,
que mencionei, a face da ingravidez é mais do que um detalhe estético. É a manifestação visível de uma reengenharia hidráulica forçada. O coração, menos desafiado, diminui sua capacidade de bombeamento. O volume sanguíneo total se contrai. E o sangue que deveria circular vigorosamente para as extremidades, mantendo-as nutridas, acumula-se no tórax e na cabeça. Você se sentiria permanentemente congestionado, com uma pressão que desafia a compreensão, enquanto seus pés e pernas definhariam atróficos sem a função de suportar peso, seu corpo, ajustado ao longo de milhões de anos para viver sob a gravidade, se torna um artefato anacrônico, um projeto obsoleto em um ambiente para o qual não foi desenhado. E o inimigo invisível, a radiação cósmica, é um maestro da desordem molecular. Cada partícula de alta energia, um resíduo de algum evento estelar monumental, atravessa sua carne como uma bala fantasma. Ela não sente, ela apenas cumpre a sua natureza, interagindo com a matéria que encontra. Dentro de suas células, essas balas invisíveis colidem com as longas e elegantes cadeias da sua dupla hélice de DNA. Não é um ataque direto de um predador biológico, mas uma violação fundamental da estrutura. Ligações químicas são rompidas, bases são trocadas, fragmentos inteiros do código genético são arrancados. Pense no seu DNA como um pergaminho ancestral, a receita para a sua própria existência. A radiação é como um vandalismo cósmico, riscando, apagando, reescrevendo aleatoriamente partes cruciais desse pergaminho. Seu corpo possui equipes de reparo, proteínas especializadas que tentam remendar o estrago, mas no espaço, sob um bombardeio incessante, elas são como médicos em uma zona de guerra, sobrecarregados e exaustos. Os erros se acumulam, as mutações proliferam, o câncer se torna uma ameaça sempre presente, mas a falha não é apenas a de uma doença específica, é a falha do sistema, o colapso da integridade informacional que o torna você. Você é, meu amigo, o carne macia em um reator nuclear, uma máquina biológica sofisticada desprotegida diante da fúria elemental do cosmos. Esta é a batalha incessante da biologia versus física. Na biologia, com sua complexidade emergente, suas intrincadas redes de feedback, seus mecanismos de autorreparação, é um milagre de adaptação, mas ela é um milagre local, calibrado para um conjunto de condições muito específicas. A física, por outro lado, é universal, implacável, indiferente. As leis do vácuo, da radiação, da ausência de gravidade operam sem preconceitos, desmantelando tudo o que não se alinha à sua natureza fundamental. É a sua biologia, essa tapeçaria de células e sistemas, que define sua existência tangível, seu corpo, sua forma no espaço-tempo, mas é a física que, em última análise, dita os termos de sua permanência, de sua finitude. Permita que essa dualidade ressoe em você, sinta a vastidão do macro-universo, indiferente à sua singularidade, e ao mesmo tempo, a fragilidade do micro-universo, que é o seu próprio corpo, cada célula uma orquestra de vida, vulnerável a uma partícula subatômica errante. Se a sua mente está um pouco atordoada com a densidade dessas ideias, respire novamente, de forma lenta e controlada. É importante permitir que essas verdades se acomodem, que a sua percepção se ajuste à realidade que a ciência nos desvela, por mais desconfortável que ela possa parecer, pois esta deterioração não é apenas física, é uma erosão da própria identidade. Se o seu corpo muda tão radicalmente, se suas capacidades diminuem, se a própria estrutura que o abriga se desfaz, o que acontece com o eu que reside dentro dele? As memórias são formadas por conexões sinápticas, as emoções são reações químicas, a personalidade é uma manifestura de padrões neurais. Se a base material dessas funções é comprometida, se o pergaminho do seu DNA é rasgado e a sua biblioteca de neurônios é bombardeada, o que resta do narrador, do observador, daquele que sente e pensa? Essa é a grande ironia da existência humana no cosmos. Conquistamos a capacidade de olhar para as estrelas, de compreender as galáxias, de desvendar as leis que regem o universo, mas ao fazê-lo, confrontamos a nossa própria limitação, a nossa efemeridade biológica. A nossa inteligência nos eleva, mas a nossa carne nos ancora a um ponto
ponto específico no espaço e no tempo, sob condições tão particulares que qualquer desvio para o grande desconhecido se torna uma sentença. O ser humano, essa criatura dotada de consciência e curiosidade, é ao mesmo tempo uma bolha delicada de vida, facilmente estourável pela dureza do universo. Mas é nessa vulnerabilidade, meu amigo, que reside uma beleza sombria, uma oportunidade para a profunda reflexão. Se somos tão efêmeros, tão suscetíveis à desorganização, o que nos impulsiona a buscar significado, a criar arte, a amar, a questionar? Essa busca por algo que transcende a pura matéria, não seria ela uma resposta inerente à nossa condição, uma ressonância de algo mais profundo, algo que talvez não esteja ligado apenas à linearidade de um corpo que nasce, vive e morre em uma única linha do tempo? Talvez a morte seja apenas o ponto onde a biologia cede completamente à física, onde a complexidade orgânica retorna à simplicidade atômica. Mas e a consciência? Essa chama, esse observador, essa capacidade de experimentar a vida e o cosmos, ela é meramente um subproduto da organização biológica? Ou ela representa um tipo de informação que pode, em sua essência, existir de uma forma que transcende o corpo? Esta pergunta é um eco que viaja pelo vácuo, ressoando nos confins da nossa compreensão. É uma ideia que pode parecer perturbadora, até mesmo um pouco assustadora, não é? Pensar na dissolução do seu próprio ser, na desconstrução de cada célula, de cada molécula que o compõe. Mas é também uma libertação, uma forma de desapego da ilusão de permanência. Nascemos da poeira estelar, e a poeira estelar retornamos. Mas o que acontece com o tio padrão de que fomos, com a canção que nossa existência cantou? Essa canção simplesmente cessa ou ela encontra uma nova orquestra, uma nova melodia em uma dimensão que ainda não compreendemos? Se você está acompanhando estas ideias e sentindo a ressonância delas, talvez um pequeno gesto de apoio, como um curtir, possa nos ajudar a alcançar outras mentes que também buscam essas profundas conexões. Não é apenas um número, mas um eco de que esta jornada de pensamento vale a pena. Agradeço por sua mente aberta e sua capacidade de mergulhar neste abismo filosófico conosco, pois ao aceitar a crua realidade da nossa fragilidade biológica, abrimos a porta para uma compreensão mais sofisticada da morte. Ela não é um fim no sentido de aniquilação total da matéria ou da energia que nos compõe. Isso seria violar as leis fundamentais da termodinâmica. A matéria e a energia são conservadas, apenas transformadas. Então, o que dizer da informação? Essa intrincada teia de dados que define a sua identidade, suas memórias, suas experiências únicas. Ela também se conserva ou ela simplesmente se desfaz para nunca mais ser reconstituída em uma forma que você possa reconhecer como você? A física quântica, em suas teorias mais ousadas, começa a nos dar pistas de que a informação pode ser mais fundamental do que a própria matéria. E se a sua consciência fosse, em essência, uma configuração de informação, e se essa configuração pudesse, de alguma forma, ser lida ou projetada em outra realidade, mesmo que o seu corpo físico se desfaça nesta? Essa é a ponte que começamos a construir, do terror biológico da aniquilação para a especulação filosófica de uma continuidade em outras dimensões, em outras linhas do tempo. É uma transição mental que exige coragem, mas que pode redefinir a nossa compreensão da vida e do que vem depois. Respire, meu amigo, profundamente, até sentir o ar expandir seus pulmões, essa intrincada árvore bronquial que é a sua interface mais íntima com o mundo exterior. Permita que a complexidade de cada inspiração e expiração o ancore, pois ao falarmos sobre a dança macabra entre a biologia e a física, entre a vida e a sua dissolução, é crucial reconhecer a maravilha que é o seu corpo, mesmo em sua efemeridade. Ele é uma sinfonia de bilhões de células, cada uma delas uma pequena cidade molecular, trabalhando em uníssono contra a maré implacável do universo. Revisitemos a delicadeza dos seus ossos, essa arquitetura interna que lhe dá estrutura e mobilidade. Eles não são meras hastes inertes, mas um tecido vivo, em constante remodelação. Os osteoblastos, os construtores.
Com sua tarefa incessante de depositar cálcio e colágeno, estão sempre em um balé com os osteoclastos, os escavadores que reabsorvem o tecido ósseo antigo, na Terra sob a força constante e familiar da gravidade. Esse balé é equilibrado, moldando os ossos para suportar seu peso e seus movimentos. Mas no vácuo, na ausência dessa pressão gravitacional que define nossa existência, essa dança se desorganiza. Os osteoblastos, privados de seu estímulo, diminuem sua atividade, enquanto os osteoclastos, como caranguejos famintos, continuam a roer a estrutura óssea. O resultado é uma perda óssea acelerada, seus ossos se tornando porosos, frágeis, como corais esbranquiçados desprovidos de vida. Cada osso, uma vez um pilar de força, se transforma em uma lembrança oca do que foi. É a asbiologia, em retirada, sucumbindo à indiferença da apofísica, miesesis. E o sangue, a corrente vital que nutre cada um dos seus órgãos, também se rebela. Aquele rosto inchado que mencionei é a prova visível do que acontece quando a gravidade, essa força onipresente, é removida da equação. Os fluidos corporais, que na Terra são puxados para as extremidades, em particular para as pernas, agora migram livremente para a parte superior do corpo. Seu rosto se tornaria um espelho de um inchaço constante, suas veias do pescoço distendidas, enquanto suas pernas, antes pilares de sustentação, se tornariam estranhamente finas e fracas, desprovidas de sua carga normal de fluidos. Seus olhos, pressionados por essa redistribuição, poderiam experimentar alterações na visão, com o nervo óptico sob um estresse constante. É uma reconfiguração interna que desorienta, que altera a própria percepção do seu corpo, transformando-o em algo estranhamente alienígena para si mesmo. Mas o horror mais sutil, o mais insidioso, reside na ameaça da radiação cósmica. Imagine, meu amigo, que cada célula do seu corpo é uma minúscula fortaleza, e dentro de cada fortaleza, guardado a 7 chaves, está o pergaminho mais precioso, o seu DNA. Esse pergaminho contém todas as instruções para a sua existência, o código genético que o torna você. A radiação cósmica é como uma tempestade de balas invisíveis, projetadas por reatores estelares distantes, por buracos negros em colisão, por eventos energéticos que desafiam a nossa compreensão. Essas balas microscópicas, prótons e núcleos atômicos pesados viajando a velocidades próximas à da luz, penetram o seu corpo sem aviso, sem dor imediata, mas com uma eficiência devastadora. Elas rasgam o seu DNA, literalmente. As ligações químicas que mantêm a dupla hélice unida são rompidas. As bases nitrogenadas, as letras do seu código genético são alteradas, apagadas ou trocadas. É como se um bibliotecário enlouquecido estivesse vandalizando a sua biblioteca, rasgando páginas, trocando parágrafos e inserindo nonsense em sua história. Seu corpo possui um exército de proteínas de reparo, pequenos operários moleculares que tentam consertar o estrago. Mas no espaço, o bombardeio é incessante, a taxa de dano é tão alta que esses mecanismos são esmagados. O acúmulo de mutações, a proliferação de erros genéticos leva a um risco aumentado de câncer, a falhas de órgãos, a um colapso sistêmico. Você é, de fato, carne macia em um reator nuclear, uma máquina biológica sofisticada e terrivelmente vulnerável em um ambiente que não conhece piedade. Esta é a essência da batalha entre a biologia e a física. A biologia, essa teia complexa de vida, é um arranjo de matéria e energia que busca a ordem, a replicação, a continuidade. Ela se adapta, evolui, persiste, mas a física impõe as regras fundamentais do universo, a gravidade que atrai, a radiação que dilacera, o vácuo que suga a vida. A biologia é o como vivemos, a física é o onde e o porquê de nossas limitações. A vida é uma chama tênue, acesa e protegida por um escudo de condições muito específicas. Remova esse escudo e a chama se apaga, não por malevolência, mas por indiferença. O contraste entre o micro e o macro é, aqui, profundamente visceral. Em uma escala macro, somos um grão de areia num deserto infinito, um ponto pálido azulado em um abismo cósmico. Nossas vidas, nossos amores, nossos medos,
parecem insignificantes diante da vastidão, mas em uma escala micro, cada um de nós é um universo de complexidade, um ecossistema de trilhões de células trabalhando em concerto, cada uma com seus próprios mecanismos, suas próprias vidas e mortes. É essa dança microscópica, essa orquestra de proteínas e moléculas que nos permite experimentar o macro, que nos permite olhar para as estrelas e questionar nosso lugar nelas. E no entanto, é essa mesma orquestra que é tão facilmente desmantelada pelas forças macro do universo. Sente a vertigem dessa compreensão? É uma verdade dura, mas necessária, um rito de passagem para quem busca uma compreensão mais profunda da existência. Se a sua mente está hesitante ou se um certo desconforto o invade, não hesite em respirar fundo mais uma vez. Permita-se sentir essa fragilidade, essa conexão íntima com a matéria que o compõe e a matéria que o cercaria em um cenário cósmico, pois é essa fragilidade, essa efemeridade que torna a vida tão preciosa. Se fôssemos indestrutíveis, imunes à radiação, insensíveis à ausência de gravidade, talvez nunca apreciaríamos a delicadeza do nosso próprio ser. A improbabilidade da nossa existência, a morte em sua manifestação biológica, é o limite inevitável imposto pela física à nossa forma material. É o retorno da complexidade à simplicidade, da ordem à desordem. Seu corpo, esse milagre de engenharia, um dia cessará de funcionar, e os elementos que o compõem retornarão ao ciclo cósmico para serem reincorporados em novas estrelas, novos planetas, novas formas de vida. Mas o que isso significa para a sua consciência, para a sua identidade? Se a biologia é o palco onde a peça da sua vida é encenada e a física é o cenário implacável, o que acontece quando o palco desmorona? A peça simplesmente para nunca mais ser vista, ou ela pode ser reencenada em outra dimensão, em outro teatro de possibilidades. Essa é a fronteira onde a ciência dura encontra a especulação filosófica mais profunda, onde a verdade bruta da biologia nos empurra para além da linearidade do tempo. Pense na informação que você é, suas memórias, suas experiências, seus conhecimentos, suas emoções, seus medos e suas esperanças. Tudo isso é codificado em padrões elétricos e químicos em seu cérebro. Se o cérebro, essa maravilha de bilhões de neurônios interconectados, é bombardeado por radiação, se os fluidos que o nutrem se desorganizam, se os ossos que o protegem se desintegram, essa informação simplesmente se desfaz, como um livro queimado, ou há uma maneira para que o significado dessa informação persista, mesmo que o suporte físico seja destruído. Esta questão não é sobre crença, mas sobre a natureza da realidade. Se a física quântica nos ensina que a realidade não é tão sólida e definida como parece, que ela existe como um espectro de possibilidades até ser observada, o que isso implica para o observador? Para você, se cada escolha, cada bifurcação em sua vida potencialmente cria uma nova linha do tempo, um novo universo, o que isso significa para a sua morte? Ela é um ponto final em todas as linhas do tempo, ou apenas em uma delas? Se você está sentindo a mente se expandir, ou talvez uma estranha vertigem diante dessas ideias, um pequeno clique no curtir seria um gesto poderoso. Ele nos ajuda a saber que estamos juntos nessa exploração, que há outras mentes curiosas dispostas a confrontar o terror biológico e buscar a beleza filosófica na vastidão do cosmos. Agradeço por sua coragem e por sua abertura a essas reflexões. A jornada continua, meu amigo, e ela nos levará a lugares ainda mais estranhos e maravilhosos. Respire, meu amigo, e sinta o ar em seus pulmões, essa delicada usina de troca gasosa, um micro-universo onde bilhões de cacau-alvéolos absorvem a vida do éter e liberam o que não serve. Permita que essa respiração consciente o ancore, pois a realidade da nossa existência biológica, em sua essência mais crua, é um balé constante entre a construção e a desconstrução, uma performance intrínseca à própria vida, mas brutalmente acelerada na indiferença do espaço. Voltamos aos seus ossos, essa estrutura interna que o sustenta, um monumento vivo à sua forma, no ambiente terrestre sob a força constante da gravidade. O ciclo de remodelação óssea é um testemunho de equilíbrio. Os osteoblastos, esses incansáveis artesãos moleculares, depositam com precisão as matrizes de colágeno e os cristais de fosfato de cálcio, fortalecendo a estrutura contra o estresse mecânico.
Simultaneamente, os osteoclastos, os removedores, dissolvem o tecido ósseo antigo, liberando minerais para a corrente sanguínea. É um processo contínuo de renovação, otimizado para a vida em um planeta com gravidade. No espaço, porém, esse delicado equilíbrio se rompe de forma dramática. A ausência de carga mecânica, de estresse gravitacional, sinaliza aos osteoblastos que sua função é menos crítica. Eles diminuem a produção, tornam-se menos ativos, quase apáticos. Os osteoclastos, por outro lado, continuam seu trabalho com uma eficiência impiedosa, corroendo a estrutura óssea sem que haja uma reposição adequada. Seus ossos se tornariam porosos, frágeis como a porcelana mais fina, susceptíveis a fraturas sob o menor impacto. É uma descalcificação insidiosa, uma erosão silenciosa do seu próprio suporte, a sua dibiologia, em xeque pela inegociável física. E o sangue, a essência líquida que pulsa através de você, também se transformaria em algo irreconhecível. Aquele rosto inchado, né, que os astronautas conhecem bem, não é apenas um inchaço superficial, é uma redistribuição fundamental dos fluidos corporais. A gravidade da Terra atua como uma âncora invisível, puxando o sangue para as extremidades inferiores. Sem ela, seus sensores internos interpretam a maior concentração de fluido na parte superior do corpo como um excesso geral, e seus rins começam a trabalhar para eliminar o que parece ser um volume extra. Você perde glóbulos vermelhos, o que pode levar a um tipo de anemia. Suas pernas e pés, antes robustos e fundamentais para a locomoção, se atrofiam, tornando-se finos e desprovidos de força, uma lembrança pálida de sua função original. Seus vasos sanguíneos se adaptam a essa nova distribuição de pressão, tornando-se mais frágeis e menos elásticos. É o seu corpo, uma máquina intrincada, se desadaptando, se desorganizando em uma escala que desafia a nossa percepção diária. Mas o adversário mais silencioso e devastador no cosmos é a radiação cósmica. Imagine, meu amigo, que cada filamento de DNA em suas células é um cristal de informação meticulosamente organizado, um repositório da sua história e do seu futuro. O espaço, longe da proteção magnética da Terra, é um rio de partículas de alta energia, prótons, elétrons e núcleos atômicos pesados. Fragmentos de estrelas moribundas e de colisões galácticas viajam a velocidades próximas à da luz. Essas partículas, ao atravessarem seu corpo, são como balas invisíveis, não perfurando a pele visivelmente, mas atingindo o nível molecular com uma força brutal. Elas não interagem com você por malícia, mas por pura obediência às leis da física. Cada partícula de radiação é uma marreta invisível que pode quebrar as ligações químicas da sua dupla hélice de DNA. Ela pode causar mutações, deletar seções inteiras do seu código genético ou inserir sequências errôneas. Seus mecanismos de reparo celular, esses pequenos engenheiros moleculares, trabalham incessantemente para corrigir os danos, mas no espaço, o bombardeio é tão contínuo e intenso que eles são esmagados. O acúmulo de erros genéticos, como erros de digitação em um livro, pode levar ao mau funcionamento celular, à morte celular programada e, finalmente, ao desenvolvimento de cânceres agressivos ou à falha de sistemas vitais. Você não é apenas em carne macia em um reator nuclear, você é um alvo passivo. Cada célula um pequeno repositório de vulnerabilidade, esperando a colisão inevitável com a fúria invisível do universo. Esta é a essência da dialética entre a biologia e a física. A biologia, com sua resiliência e sua capacidade de autorreparação, é uma força formidável, mas é uma força finita, um sistema que opera dentro de parâmetros muito específicos. A física, com suas leis imutáveis e sua indiferença esmagadora, define esses parâmetros. A vida é um prodígio de complexidade que busca a ordem em um universo que tende à desordem, mas a física, em sua natureza mais fundamental, é o limite. A barreira intransponível que a biologia não pode por si só superar é o seu corpo, essa maravilha de sistemas interdependentes, um microcosmos de complexidade. Confrontado pela vastidão implacável do macrocosmos, permita que essa dualidade se assente em sua mente, sinta a incrível complexidade que o torna você e a igualmente incrível fragilidade que define a sua existência material. Se essa verdade o perturba, se a sua mente está um pouco atordoada, respire novamente, meu amigo,
Permita que a simplicidade do ar entrando e saindo de seus pulmões o acalme. É um lembrete de que, por enquanto, você está seguro, ancorado na Terra. Um breve milagre de adaptação. A beleza desse cenário, por mais sombrio que pareça, reside na sua honestidade radical. Não há ilusões. O corpo humano, em toda a sua glória e fragilidade, é um artefato da evolução, otimizado para um nicho específico. Fora desse nicho, ele se desfaz. E essa desintegração física, essa quebra da ordem biológica, é o que definimos como morte. É o momento em que a biologia cede à física, em que o complexo retorna ao simples, o arranjado ao desarranjado. Os átomos que o compõem, que foram emprestados de estrelas antigas, retornam à sua origem cósmica, para serem reciclados em novas formas, novas galáxias, novos mundos. Mas e a consciência? O eu que está ouvindo estas palavras, que está ponderando a sua própria fragilidade e a vastidão do universo, é essa consciência apenas um epifenômeno da sua biologia, um produto secundário da sua intrincada rede neural? Se a radiação rasga o seu DNA, se seus ossos se desintegram, se seu cérebro incha e falha, o que acontece com a canção que a sua vida cantou? Ela se silencia para sempre, ou continua a ressoar em algum outro lugar, em algum outro tom, em algum outros espectros da realidade? Essa é a grande questão, meu amigo. Não é sobre a matéria, que sabemos que se transforma. É sobre a informação, sobre o padrão, sobre a essência do que torna você único. A ciência nos mostra a inevitabilidade da falha biológica. A filosofia, impulsionada pelas novas fronteiras da física quântica, nos convida a perguntar se o fim é realmente um fim absoluto para a informação da consciência, se a realidade não é tão linear quanto parece, se ela se desdobra em múltiplos futuros. Poderia a sua consciência, a sua informação, encontrar um caminho para uma dessas outras linhas do tempo? É uma ideia que pode parecer estranha, quase um devaneio, mas não é mais estranha do que a própria existência de vida em um planeta minúsculo girando em torno de uma estrela média, no canto de uma galáxia comum, no meio de um universo que se estende por bilhões de anos-luz. Se você se sente intrigado por essa dança entre o macro e o micro, entre o realismo biológico e a especulação quântica, e deseja que mais pessoas possam embarcar nesta jornada de pensamento, talvez um pequeno gesto, como um curtir ou compartilhar, possa ajudar a espalhar esta reflexão. Agradeço por estar aqui, por mergulhar nestas profundezas conosco. A morte, então, na perspectiva da biologia versus física, é o desmantelamento do hardware, mas o software, o sistema operacional que somos nós, ele é aniquilado com o hardware? Ou ele existe em um domínio mais fundamental da informação, um domínio que pode não estar confinado à linearidade do tempo que percebemos? As teorias dos multiversos, por exemplo, sugerem que cada decisão quântica, cada evento probabilístico ramifica o universo em infinitas realidades. Se o seu momento de morte é um evento quântico, uma transição de estado, ele realmente termina a sua existência em todas as realidades, ou apenas na linha do tempo específica que você estava experimentando? É uma pergunta que nos leva à beira do abismo da nossa compreensão, mas é um abismo fértil, cheio de possibilidades. Abrace a incerteza, meu amigo, sinta o peso da sua própria carne, mas também a leveza da sua capacidade de transcender os limites do que é meramente físico. A jornada não é para o fraco de espírito, mas para aqueles que ousam olhar para a escuridão e encontrar nela uma nova e estranha luz. Respire, meu amigo, mais uma vez, e sinta a trama intrincada de sua própria existência, a dança invisível do oxigênio que nutre cada fibra de seu ser, cada célula em seu corpo. Permita que essa consciência da vida, que pulsa dentro de você, se aprofunde, pois ao contemplar a vulnerabilidade da carne em face do abismo cósmico, não estamos apenas explorando o terror da desintegração, mas também a fronteira onde a biologia em sua finitude nos impulsiona a questionar a natureza do que significa ser e do que pode persistir. Retornemos aos seus ossos, essa estrutura mineral que na Terra é um baluarte de força e sustentação. Os anosteoblastos, esses operários microscópicos, constroem. Os anosteoclastos, os demolidores, desfazem em um ciclo que se adapta ao estresse, à gravidade, à própria exigência da vida. Mas no vácuo, nessa ausência de peso, o propósito se esvai. Os osteoblastos, como artistas sem inspiração, reduzem sua atividade. Os osteoclastos, por sua
vez, continuam seu trabalho com uma eficiência assustadora, roendo a estrutura óssea, liberando cálcio na corrente sanguínea, transformando a solidez em fragilidade. Seus ossos se tornam uma tapeçaria de orifícios, suas vértebras, antes pilares, se amolecem, seus membros, antes vigorosos, sussurram a promessa de fratura e dor. Não é um ataque externo, mas uma traição interna, onde a própria maquinaria do corpo, sem o estímulo da gravidade, começa a se desmantelar de dentro para fora. É a biologia em retirada, uma batalha perdida para a indiferença fundamental da física. O sangue, esse rio da vida, também se reorganizaria de maneira grotesca. Aquele Zero, rosto inchado. A face da ausência de gravidade. É mais do que uma mera curiosidade fisiológica, é a manifestação de um sistema hidráulico em desequilíbrio, sem a atração gravitacional para puxar os fluidos para as extremidades inferiores. O corpo interpreta o acúmulo de sangue no tórax e na cabeça como um excesso de volume. Os rins, em sua tentativa de restaurar o equilíbrio, eliminam líquidos, resultando em uma diminuição do volume sanguíneo total e na perda de glóbulos vermelhos, causando uma anemia insidiosa. Seus músculos, privados de seu volume normal de sangue e de seu propósito de suportar peso, começam a atrofiar, tornando-se flácidos, impotentes. Seu coração, menos exigido, diminui sua força de bombeamento, adaptando-se a um ambiente de menor demanda, mas tornando-se, ironicamente, menos capaz de lidar com a gravidade caso você retornasse à Terra. É o seu corpo, uma máquina finamente ajustada, se desadaptando, se desorganizando em uma escala que reconfigura a sua própria imagem, o seu familiar corpo, em algo estranhamente alienígena para si mesmo. E o inimigo mais sutil, o mais onipresente, é a radiação cósmica. Imagine, meu amigo, que seu DNA, essa dupla hélice elegante, é o manual de instruções fundamental para construir e manter a sua singularidade. O espaço, despojado da proteção magnética e atmosférica da Terra, é um domínio onde as leis da física se manifestam em sua forma mais nua. Partículas de alta energia, prótons, elétrons, núcleos atômicos pesados, emitidas por supernovas distantes e buracos negros famintos, viajam a velocidades luminosas, atravessando sua carne como fantasmas. Elas não sentem, não veem, elas apenas obedecem à mecânica quântica, colidindo com a matéria que encontram. Essas colisões, em um nível micro, são catastróficas. Elas rasgam seu DNA, quebram as ligações que mantêm a estrutura da hélice, alteram as bases nitrogenadas, as letras do seu código genético, inserem erros, deletam informações cruciais. É como se um manuscrito milenar, a história de sua linhagem e de sua existência individual, estivesse sendo vandalizado por um bombardeio incessante de balas invisíveis. Seus mecanismos de reparo celular, esses pequenos bibliotecários moleculares, trabalham freneticamente para consertar o estrago. Mas no espaço, o fluxo de radiação é tão constante, tão esmagador, que esses mecanismos são sobrecarregados, exaustos. Os erros se acumulam, as mutações proliferam, levando a falhas celulares, morte celular e, invariavelmente, ao desenvolvimento de cânceres agressivos ou a falha catastrófica de múltiplos sistemas orgânicos. Você não é meramente carne macia em um reator nuclear. Você é um repositório de vulnerabilidade. Cada célula uma fortaleza sitiada por uma força cósmica indiferente, uma máquina biológica sofisticada e terrivelmente suscetível. Esta é a crua realidade da batalha entre a biologia e a física. A biologia, com sua complexidade emergente, sua resiliência e sua capacidade de autorreparação, é um milagre, mas é um milagre contingente que opera dentro de um conjunto estreito de parâmetros. A física, com suas leis imutáveis e sua indiferença monumental, define esses parâmetros. A vida é a busca pela ordem, a física é a tendência inevitável para a desordem, a entropia. A biologia é o como somos, a física é o porquê de nossa finitude. No macro-universo, somos uma poeira insignificante. No micro-universo de nossas células, somos uma galáxia de complexidade.
mas uma galáxia que é facilmente desintegrada pelas forças primordiais do cosmos. Sente a vertigem que essa verdade traz? É uma compreensão que pode ser assustadora, mas também libertadora, não é? Se a sua mente está a cambalear com o peso destas verdades, respire fundo mais uma vez, meu amigo. Permita que a simplicidade da sua própria respiração o ancore. É um lembrete vívido de que, por enquanto, você ainda está aqui. Um breve milagre de adaptação na bolha protetora de sua atmosfera terrestre. A beleza sombria reside na aceitação dessa fragilidade. A morte, em sua manifestação biológica, é o limite inescapável imposto pela física à nossa forma material. É o desmantelamento do hardware, o retorno do complexo ao simples, da ordem à desordem. Seu corpo, esse efêmero arranjo de átomos e moléculas emprestados de estrelas mortas, um dia cessará de funcionar. Os elementos que o compõem retornarão ao ciclo cósmico para serem reincorporados em novas nebulosas, novos planetas, novas formas de vida. A matéria se recicla, a energia se transforma. Mas o que acontece com a consciência? Com o eu que está processando estas palavras, que está se sentindo, pensando, questionando? Se a radiação rasga o seu DNA, se seus ossos se desintegram, se seu cérebro, essa maravilha de bilhões de neurônios interconectados, incha e falha? O que acontece com a informação que é você? Ela simplesmente se desfaz com a última sinapse, como uma melodia que se silencia quando um instrumento é destruído? Ou há um substrato mais fundamental para a consciência? Um tipo de informação que pode, em sua essência, existir de uma forma que transcende o suporte físico, a biologia da carne? Essa é a ponte que começamos a construir, meu amigo, da inevitabilidade biológica da morte para a especulação filosófica de uma continuidade. Não se trata de uma alma etérea ou de um espírito mágico, mas de informação, de padrões, de energia em uma forma que talvez ainda não compreendamos. Se a física quântica nos ensina que a realidade não é tão sólida e definida como parece, que ela existe como um espectro, né, de possibilidades até ser observada, o que isso implica para o observador? Para você, se cada escolha, cada bifurcação em sua vida potencialmente cria uma nova linha do tempo, um novo universo, o que isso significa para a sua morte? Ela é um ponto final em todas as linhas do tempo, ou apenas em uma delas, permitindo que a informação que você é persista em outra ramificação da existência? Esta é uma ideia que nos leva à beira do abismo da nossa compreensão, um abismo fértil de possibilidades. Se você se sentiu provocado por essa dança entre o macro e o micro, entre o realismo biológico e a especulação quântica, e deseja que mais mentes possam embarcar nesta jornada de pensamento, talvez um pequeno gesto, como um curtir ou compartilhar, possa ajudar a espalhar esta reflexão. Agradeço profundamente por sua mente aberta e sua coragem em explorar estas profundezas conosco. A morte, então, na visão da biologia versus físicas, é o desmantelamento inexorável do hardware, o retorno dos componentes à sua origem. Mas e o software? O sistema operacional complexo que somos nós, ele é aniquilado com o hardware, ou ele existe em um domínio mais fundamental da informação, um domínio que pode não estar confinado à linearidade implacável do tempo que percebemos? As teorias dos multiversos, por exemplo, não são meras fantasias. Elas emergem de interpretações legítimas da mecânica quântica, sugerindo que cada evento quântico, cada decisão, cada possibilidade ramifica o universo em infinitas realidades. Se o seu momento de morte é um evento quântico, uma transição de estado, ele realmente termina a sua existência em todas as realidades, ou apenas na linha do tempo específica que você estava experimentando? É uma pergunta que nos leva além do terror biológico, para uma esperança estranha e profundamente filosófica. Abrace a incerteza, meu amigo. Sinta o peso da sua própria carne, mas também a leveza da sua capacidade de transcender os limites do que é meramente físico. A jornada não é para o fraco de espírito, mas para aqueles que ousam olhar para a escuridão e encontrar nela uma nova e estranha luz. Esta é a transição do corpo que se desfaz para a mente que questiona, preparando o terreno para a próxima fase de nossa exploração, onde a mecânica quântica abrirá as portas para realidades inimagináveis. Respire profundamente, meu amigo, e sinta o fluxo de ar em seus pulmões, o suave pulsar do sangue em suas veias. Sinta a textura do tecido sob seus dedos,
a familiar pressão do solo sob seus pés, ou o peso do seu corpo no assento. Ancore-se neste instante, nesta única linha do tempo que por agora experimentamos juntos, pois, tendo percorrido o abismo da fragilidade biológica, tendo confrontado o terror da desintegração do corpo em um cosmos indiferente, chegamos agora à fronteira do que é conhecido, ao limiar de um mistério que nos envolve em um sublime terror e uma beleza avassaladora, a natureza da própria realidade e o lugar da consciência nela. Tudo o que dissemos sobre a desintegração do corpo no vácuo, sobre a radiação que rasga o DNA, sobre os ossos que se desfazem, tudo isso é a verdade crua da biologia, a inevitabilidade da física, e no entanto, ao encarar essa realidade implacável, somos empurrados para além dela, para um território onde a certeza se dissolve em um mar de probabilidades. Estamos tateando no escuro, meu amigo, em um cosmos que se recusa a ser completamente compreendido, que se esconde atrás de véus de mistério que nossa limitada percepção mal arranha. Pense na mecânica quântica, essa linguagem estranha que descreve o comportamento do universo em suas escalas mais fundamentais. Ela nos diz que uma partícula pode estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, que ela só decide sua posição quando é observada. Ela nos fala de emaranhamento, onde duas partículas, não importa quão distantes, permanecem conectadas, influenciando-se instantaneamente, desafiando a própria noção de separação espacial e talvez temporal. Essa não é uma ficção científica, é a descrição mais precisa que temos da realidade em seu nível mais íntimo. E se a sua própria consciência, essa teia complexa de pensamentos, memórias e percepções, for em sua essência um fenômeno quântico, estamos no limiar de compreender que a realidade que experimentamos, com sua linearidade do tempo e sua solidez aparente, pode ser apenas uma projeção, uma faceta de algo muito maior. A própria definição de fim para a sua existência torna-se nebulosa, seu universo se ramifica a cada instante em um número inimaginável de linhas do tempo paralelas, onde cada probabilidade se concretiza, onde cada escolha que você não fez ainda existe em algum outro lugar. O que isso implica para o seu fim nesta linha do tempo? Talvez a morte não seja um ponto final abrupto para a sua consciência, mas uma transição, uma espécie de colapso, de onda quântica, onde a sua experiência se realinha com uma nova linha do tempo, não como uma reencarnação mística, mas como uma continuidade informacional em um universo de possibilidades infinitas. É a ideia de que a informação que você é, seus pensamentos, suas emoções, sua história única, não se aniquila, mas encontra um novo substrato, uma nova narrativa para se manifestar em outro espectro da realidade. Essa é a beleza da dúvida, meu amigo. A grandeza de admitir que não sabemos, que a nossa compreensão é infantil diante da tapeçaria cósmica. Essa não é uma ideia para consolar o medo da morte, não uma promessa vazia de paraíso, é uma especulação que emerge da ciência mais avançada, um vislumbre da possibilidade de que a vida e a consciência são fenômenos mais vastos, mais intrincados do que a sua forma biológica individual nos permite perceber. A cada batimento cardíaco, a cada pensamento, você está dançando com o universo. Um pequeno ponto de complexidade em um vasto oceano de caos e ordem, e quando essa dança para nesta linha do tempo, a melodia pode não cessar, mas apenas mudar de sala, de orquestra, de público. Pense na vastidão do cosmos, na imensidão do tempo geológico, nas estrelas que nascem e morrem em ciclos de bilhões de anos. Você, um ser efêmero feito de poeira estelar e água, tem a capacidade de contemplar essa grandiosidade, de sentir um arrepio de admiração diante do abismo, de questionar o seu próprio lugar na eternidade. Essa capacidade de questionar, essa sede de significado, não é menos misteriosa do que a própria possibilidade de que a consciência possa transcender a morte biológica. É a nossa humildade, a nossa admissão de ignorância, que nos abre para o sublime, para a sensação de estarmos diante de algo tão vasto e incompreensível que o terror se mistura com a mais pura reverência. A morte, então, não seria a aniquilação do
eu, mas a interrupção da sua manifestação nesta particular linha do tempo, neste corpo, é o adeus a uma forma específica de ser, mas talvez não a essência da sua informação. É um mistério, sim, um grande e profundo mistério, mas é um mistério que nos convida a uma nova perspectiva, a uma nova forma de olhar para a vida e para o que vem depois. A beleza reside na própria pergunta, na coragem de contemplar o desconhecido sem a necessidade de respostas fáceis, de dogmas reconfortantes. Respire mais uma vez, meu amigo, e sinta a vida pulsando em você. Este é o agora. Este é o único momento que você tem certeza de possuir. E nesse agora, você é um observador, uma consciência, um universo de pensamentos e sentimentos. Abrace essa complexidade, essa efemeridade, essa dança entre o micro e o macro. E ao fazê-lo, talvez você sinta uma estranha paz, uma aceitação serena da sua própria insignificância e, paradoxalmente, da sua imensa importância como o único observador de sua própria realidade. E assim chegamos ao fim desta breve jornada, não com respostas definitivas, pois elas não existem, mas com a mente expandida, com o coração aberto para a grandeza do mistério. O terror da desintegração biológica se funde com a beleza da possibilidade, com a incerteza que é a própria essência da existência em um universo quântico. Que a beleza da dúvida o acompanhe, que a vastidão do desconhecido seja um convite e não uma ameaça, que a sua consciência, essa chama tênue e misteriosa, continue a buscar e a questionar em qualquer que seja a linha do tempo que você venha a habitar. Sinto que o tempo de nossa partilha se esvai nesta corrente de palavras, mas a reflexão, essa viagem interna, nunca realmente cessa. Obrigado por sua companhia, por sua mente aberta, por sua coragem de mergulhar tão fundo nas entranhas da existência. Que a sua noite seja tranquila, ou que a sua jornada, seja ela qual for, seja preenchida com a suave melodia da curiosidade e da contemplação. Boa viagem, meu amigo, para onde quer que a próxima linha do tempo o leve, ou para onde quer que a sua consciência se desdobre, que a eternidade o abrace com o mistério e a beleza que ela é.